Fala galera, e o quinto episódio de Pluribus, intitulado Tem Leite, simplesmente provocou mais uma grande discussão, porque novas teorias estão surgindo sobre o que é que a Carol encontrou lá dentro daquela empresa, o que ela encontrou embaixo da lona, o que realmente ela encontrou que a levou a entrar naquela reação toda de completo pavor. Galera, é óbvio que muitas coisas já vinham sendo debatidas, teorizadas, aqui mesmo no canal, trazendo muito conteúdo sobre, porque acho que a questão mais massa de Pluribus até esse momento é o que tem em relação a cada ponto de vista que está surgindo, porque cada um começa a ter uma ideia, começa a tirar uma referência e começa a tirar algo do que pode ser que está sendo falado realmente nessa trama principal de Pluribus, que não está claro ainda, né, em relação ao seu próprio texto, mas cada um começa a tirar o que pode realmente estar acontecendo ali dentro dessa parte subliminar, né, o que a série está dizendo para cada um do seu espectador. E ao mesmo tempo, agora a gente tem, digamos assim, uma teoria que está sendo proeminente, tá? Uma teoria que está dominando do que pode realmente que a Carol ter encontrado lá que a levou a ter aquela reação toda. E essa teoria, ela ganha muito corpo em várias matérias que estão saindo nos portais americanos no dia de hoje. Só que essa teoria já começou também a ganhar muita força com vários de vocês que estão aí desse outro lado da tela, no vídeo de crítica, tá? Do quinto episódio, onde colocaram nos comentários também essa mesma linha, em relação a Carol ter encontrado corpos humanos ali e que esses corpos estão realmente sendo levados, né, de alguma maneira ou outra, a virar aquele líquido latal, tá? Então, assim, eu vou começar, tá, nesse vídeo aqui, antes de entrar nessa teoria mais forte em relação aos corpos, também trazer aqui alguns apontamentos sobre dicas que temos em outros episódios de Pluribus sobre, mas por um ponto que a Cecília colocou no vídeo de crítica, tá? Quando ela comentou o seguinte, ó: se formos seguir o clichê dos filmes de invasão alienígena, certamente são corpos humanos. Mas justamente porque seria óbvio demais que não acredito que seja isso. Por outro lado, há um evidente paralelo com humanosos se alimentando de comida para cachorro e a ração deles ser embalada em sacos que antes eram destinados justamente para essa finalidade. Vou começar pela essa parte aqui do óbvio, tá? Vince Gilligan, e não só do que ele falou, por exemplo, no vídeo promocional que tem ali na época, mas do que ele vem falando também em matérias à medida que episódio a episódio é lançado, que a gente não pode esperar. E isso também tem, sabe, por mais que as críticas americanas, tá, elas guardem, obviamente, questões importantes, as respostas que estão colocadas na primeira temporada ali, lembrando que eles assistiram, tá, 7 dos 9 episódios, eles não assistiram a temporada por completo. Eles guardam fatos, realmente, porque são spoilers. Só que tu consegue tirar um ponto ou outro sobre, assim, não esperem grandes reviravoltas, não esperem grandes movimentações sobre, não esperem porque Pluribus não é sobre isso. Então, assim, seria óbvio demais, realmente, a gente ter uma grande resposta, sendo os corpos, e sendo ali os corpos, toda essa questão de fabricação do líquido em que os alienígenas estão se alimentando, realmente é por esse caminho que Pluribus vai, por um caminho mais óbvio. Eu não sei se realmente é o que o Vince Gilligan realmente quer fazer. Essa reação toda da Carol ali pode ser, assim como eu vi várias várias questões sendo pontuadas, assim, cara, ela pode ter visto qualquer coisa, ela pode ter visto ali, daqui a pouco, né, um outro produto tal, que ela tenha feito uma ligação, isso que pode ser. É óbvio que a gente pode começar a questionar sobre o que pode ser realmente ali, que pode ser realmente qualquer coisa, como pode ser realmente o óbvio. Eu acredito que o Vince Gilligan, ele não vai também nessa trama toda entrar mais a fundo nesse gênero aqui. Justamente porque, se ele for nessa questão mais óbvia do gênero, tá? Acredito que ele vai diminuir muito as discussões que estão acontecendo da mesma forma que eu comecei esse vídeo aqui. O que está suscitando, cara, para cada um de nós, espectadores, sobre a questão do ponto de vista, a maneira como essa série está conversando com cada um de nós. O que essa série está sendo representada para cada um de nós, na nossa questão toda subjetiva. O que a gente está conseguindo tirar, já que eu aproveitei e usei a palavra subjetiva, do texto que o Vince Gilligan está colocando ali na tela, o que cada um está conseguindo tirar ali de referência e tudo mais. Então, eu acho que o Vince Gilligan pode também estar nesse momento que a gente começa um arco final de temporada, tá
brincando com o que a gente realmente acha que a série vai por esse caminho aqui, que é o caminho mais óbvio, para ele pegar e voltar. E simplesmente escolher um outro caminho. Por exemplo, um caminho que é completamente, para mim, surpreendente tomado nesse quinto episódio é a consciência coletiva, é a união por completo, ter deixado a Carol sozinha. Eu realmente não esperava que fosse por esse caminho, principalmente depois dos eventos do quarto episódio. E ainda brincando muito com essa questão de relacionamento. A questão de relacionamento, cara, é um alívio cômico muito grande que tá colocado ali, pode até ser brincado, cara, como um humor negro, assim, colocado ali, justamente porque ele não é uma situação onde ele vai te provocar realmente, né, essa comédia acontecendo. Só que ele, dentro do texto, ele acaba agindo como? Por causa das palavras escolhidas e maneira como também é construído toda a situação até a Carol ficar sozinha e depois a gente vendo ela, né, interagindo com o drone e tudo mais, entendeu? A companhia que ela tenta fazer com que a câmera seja para ela, a tentativa de passar as mensagens, é uma questão toda ali de relação que é brincada, né? O todos e a Carol. E acho que esse caminho óbvio, o Vice-Gillian, ele pode daqui a pouco realmente subverter toda a expectativa e não ir por esse caminho óbvio, tá? Essa é a primeira parte. Agora, vamos para uma segunda parte, tá? Que inclusive depois do episódio, inclusive depois de ter gravado a crítica, tá? Inclusive depois de ter começado a ler também o que vocês estavam colocando ali como comentário no vídeo de crítica, eu também fui dar uma pesquisada sobre o título do próximo episódio ali e também sobre a questão colocada sobre o leite, o que poderia ser além, tá? E o Neo Artai, ele comentou também aqui algo que eu achei muito próximo do que é o estudo que eu consegui ir encontrando sobre, tá? Sobre a questão do pH, sobre o neutro e tudo mais. Ele coloca o seguinte como comentário no vídeo de crítica, tá? Sou especialista em biologia forense há bastante tempo, então minha leitura dessa cena vem do que a gente conhece do mundo real. Claro, é ficção, a série pode mudar tudo a qualquer momento, mas essa é a minha interpretação técnica. A teoria de que aquele pó seria feito de corpos humanos triturados não bate com o que acontece na prática. Quando o tecido humano é desidratado e moído, o resultado costuma ser escuro, com um cheiro forte e comportamento químico instável. Bem instável. Misturando com água, isso vira algo turvo, pesado, nada parecido com aquele líquido translúcido e oleoso que aparece no episódio. O que a produção mostra é muito mais compatível com gordura animal processada, especialmente gordura de gado. Esse tipo de material, depois de passar por purificação e secagem, pode virar um pó claro que, ao entrar em contato com água, forma um líquido amarelado, brilhante e de pH neutro. A presença dos corvos também combina com um ambiente onde há grande volume de matéria orgânica animal sendo manipulada antes de refinarem tudo. Por isso, pela ciência e pela lógica visual, faz bem mais sentido de que a Carol tenha encontrado processamento de animais em massa e não de pessoas. Dito isso, estamos falando de narrativa e nada impede da série nos surpreender. Pois é, galera, a questão dos corpos, tá? Também tem uma matéria que ela começa a pontuar, assim, ó, pontos sobre fatos que aconteceram já em episódios passados, tá? Bora lá aqui, ó, essa matéria do Scraps from the Lot. A teoria de que os outros consomem cadáveres humanos ganham força por razões tanto textuais quanto temáticas. No início dessa temporada, os espectadores viram os recém-transformados coletarem corpos com eficiência sistemática. E aí que tal? Carregando eles em caminhões com logotipos de laticínios. Um detalhe que parecia inócuo até este episódio dar um contexto. A mente coletiva estabeleceu que não pode matar, mas nunca afirmou ter reverência pelos mortos. E aqui tem uma questão sobre essa reverência, que a gente tem um argumento colocado ao lado sobre a questão da Carol, a questão ali da cova, da Helen, o que estava acontecendo dos lobos irem, e a gente tem em paralelo, tá? A reverência e a não reverência em relação aos mortos. Então é muito interessante, cara, nesse episódio aqui, que ele é muito mais um episódio linear do que os outros, ele tem um ritmo muito mais lento que os outros, e o ritmo mais lento, galera, ele já estava colocado pelos críticos americanos desde antes do começo da série. Para quem viu o primeiro vídeo aqui com primeiras impressões,
Isso já estava pontuado por muitos críticos, tá? Então é realmente o ritmo da série. O ritmo da série, ele é esse, onde a gente tem, sim, momentos que ele ganha um pouco mais de velocidade nos acontecimentos. Mas é a maneira como o Vince Gilligan realmente está contando essa história, ou seja, não esperem algo diferente disso, tá? Essa é, digamos, a primazia de como vai ser conduzida a questão de narrativa, principalmente ritmo, de Pluribus, tá? Bora lá, ó. Quando questionados sobre suas preferências alimentares, ofereceram a resposta cuidadosamente cautelosa. Essa seria nossa preferência, referindo-se ao vegetarianismo. Não uma confirmação, mas uma aspiração. Em sua visão do mundo, que prioriza a eficiência em detrimento do sentimentalismo. A utilização das fontes de proteína disponíveis, incluindo os 800 milhões que morreram durante a transformação inicial. Seria lógica e não grotesca. Tem uma informação que a Carol coloca no episódio, quando ela está gravando o vídeo, tá? Que não é uma informação, mas é uma questão que a gente pode começar também a colocar junto dessa teoria toda, tá? Quando ela está passando mensagem para os outros imunes, sobre também ter em várias outras localidades, assim como acontece em Albuquerque, onde ela está, fábricas que estão produzindo a mesma coisa, por causa do excesso que ela vai vendo das caixas de leite e toda descoberta que ela faz sobre que tipo de líquido está presente dentro de cada caixa de leite. Então, ali tem uma outra questão também que tu pode começar a juntar sobre a questão dos corpos, tá? A questão dos animais, cara, é uma questão extremamente importante também dentro da série, porque a gente viu pela primeira vez eles realmente presentes ali nos eventos. E acredito que eles vão cada vez mais estarem presentes. Por quê? Enquanto não voltarem, né, enquanto os outros, a União, a consciência coletiva não voltar para Albuquerque, enquanto que a Carol permanecer sozinha, a não presença das pessoas ali traz também essa possibilidade, né, dos animais estarem mais próximos, tá? Que isso é uma coisa, cara, que é independente de tipo de qualquer teoria ali, é uma coisa simples, é uma coisa meio óbvia de acontecer, tá? Mas, obviamente, se a gente for considerar que nada nesse texto ele é colocado ali de graça, ele não está colocado apenas por estar ali, por estar bonito, realmente tudo tem uma explicação que pode demorar, mas ela vai vir, e daí a gente vai preenchendo essas lacunas desse grande quebra-cabeça, que é realmente o Pluribus. Daqui a pouco, sim, essa introdução toda, assim como o próprio comentário ali, né, do Neil Artai, pode estar também colocado sobre os animais, entendeu? Então, a gente tem esses vários pontos ali colocados sobre realmente o que pode realmente a Carol ter encontrado ali. Qual teoria realmente vai ser a principal sobre isso também, tá? E olha lá, ó. Proliferam teorias alternativas, embora a maioria eventualmente retorne à origem humana. Talvez o armazém não contenha, né, corpos genéricos, mas sim alguém que a Carol conhece, como a própria Helen, retirada do túmulo apesar das precauções que ela, Carol ou a sósia, cuja internação hospitalar terminou de forma ambígua. Repetindo, cara, eu não acredito que a sósia vai ser um personagem que vai ser tirada de próximo da Carol nesse momento da série. Para mim até não ficou ambíguo, tá? Para mim, assim, a explicação ela é clara, como toda evacuação que aconteceu ali, né, da consciência coletiva, a união se formou para todos ali entrarem, todos que estavam também dentro do hospital recebendo tratamento, entraram na ambulância, tudo mais, e foram levados para outro local. Todos para longe da Carol, nesse distanciamento de relação. Então, até para mim não fica ambíguo, tá, essa questão da sósia, ela vai voltar sim, ela vai voltar. Independente da atriz estar acreditada ou não no MDB nos próximos episódios, tá? Tô falando isso narrativamente. O potencial dramático de uma traição pessoal certamente justificaria o suspense. Sobre a Helen, cara, não acredito mesmo, tá? Que seja. Não acredito. Outros sugerem que os óvulos congelados que a Carol mencionou ter armazenado possam desempenhar um papel. Aqui eu também acho, tá? Também acho, porque vamos voltar ao ponto sobre esse roteiro não ter nada de graça. Ele tem uma motivação, ele tem um porquê de estar ali essa informação. Se ela tem ali, ela vai voltar com importância daqui a pouco. Ela está sendo apenas apresentada para a gente para depois ter uma real importância. E depois uma consequência dentro da história. Então, não acho que é ainda algo sobre o que a Carol encontrou ali no armazém.
mas é algo que vai sim ter importância para frente. Bora lá. As propostas mais extravagantes incluem clones, artefatos alienígenas ou evidências de algo fundamental sobre como a mente coletiva mantém sua conexão. Talvez o consumo de tecido humano específico seja necessário para que essa união persista. Aqui é um ponto importante, tá? Porque a gente entende, e isso eu falo no vídeo crítica, tá? Independente de serem os corpos humanos ali, independente de serem os corpos animais, independente de seja uma terceira opção, uma terceira coisa ali. Isso tudo é fundamental para que essa união, ela, digamos, se mantenha. Não é algo apenas ali exclusivo do que está sendo colocado nesse momento ali para uma alimentação. Eu acho que tem uma motivação a mais sobre tudo isso, tá? E quando a gente tem diálogos colocados no episódio, né? Por mais que seja diálogos, inclusive, da Carol com ela mesma, ou com simplesmente um diálogo dela com nós, espectadores, falando durante a gravação lá sobre os outros armazéns, outras fábricas que podem acontecer, que na verdade ela acredita mesmo que já existam e estão funcionando para criar esse mesmo líquido. Isso pode ser algo realmente fundamental para que se mantenha essa estabilidade toda dessa conexão entre a união. Acredito que o Vince Gilligan também pode ir por esse caminho, que ele faria também um sentido onde tu não entraria num campo de explicação tão grande de ciência, tá? Eu acho que essa explicação toda científica, ela precisa ser sempre ela tem que ser mais simples. Ela tem que ser mais simplista para o grande público, tá? Ela não pode ser tão, digamos, organizada de uma maneira onde tu quase esteja recebendo uma aula naquele momento ali. Porque isso acaba dando um distanciamento em relação à obra que tu está assistindo e realmente a explicação que tu quer passar. Principalmente porque toda explicação é uma grande informação. Então isso causa um distanciamento para o grande público, ou seja, tu precisa conseguir traduzir, sim, de uma maneira muito mais simples e usual, uma maneira que consiga chegar no grande público de uma maneira mais simples, tá? Então, grandes explicações científicas, além do que a Carol coloca naquela gravação, eu não acredito que o Vince Gilligan também vai escolher entrar, porque isso dá um problema, isso dá um distanciamento para o grande público, tá? Então tem essa parte também que eu acho muito importante. Olha só, Vince Gilligan raramente opta pela revelação óbvia. Estamos falando de caminhos óbvios. O óbvio é justamente a questão dos corpos, tá? E daí eles até colocam aqui, ó, seus trabalhos anteriores demonstram uma preferência por subverter expectativas do público através do contexto, em vez da contradição. A possibilidade mais interessante talvez seja que os espectadores sejam certos sobre o conteúdo do armazém, mas errados sobre o seu significado. Talvez a mente coletiva esteja de fato processando restos humanos, mas não para consumo, para algo completamente diferente. O pó cristalino poderia ser um meio de armazenamento para a consciência, uma forma de preservar os mortos de uma maneira mais permanente do que a memória coletiva. Ou poderia ser um componente para tentar transformar o sistema imunológico, um esforço que a descoberta da Carol talvez finalmente lhe permita sabotar. Galera. É interessante, tá? É muito interessante. Porque olha até a maneira como eles acabam, né? Quando a série retornar, e a gente, cara, vai ter esse maior hiato pra gente ficar conversando muito, simplesmente por 9 dias, galera. Se prepare que o bicho vai pegar aqui no canal, vai ter conteúdo sendo direto pra gente trazer argumentos, pontos de vista diferentes e a gente poder debater, teorizar e muito sobre, tá? Quando a série retornar, a Carol provavelmente vai compartilhar sua descoberta com os outros sobreviventes, como a gente viu acontecer com as mensagens e os nossos queridos drones. Supondo que as suas mensagens estejam chegando a eles. E aqui tem um fator importante. O Manoso, cara, ele tem que aparecer no próximo episódio. A gente vai ver lá o Kumba, né? Aparecendo em Las Vegas, ele curtindo aquela loucura toda lá. Ok, mas o Manoso, ele tem que aparecer. E a gente tem que ver algo que pode ser com a mesma montagem, tá, dos eventos, como foram usados ali do episódio 3, da ligação da Carol do avião para o Paraguai, e depois a gente vê no quarto episódio o ponto de vista do Manous no Paraguai recebendo a ligação da Carol. A gente vê o Manous agora recebendo essas gravações e ele assistindo a Carol nessas gravações, e a partir dali ele também entrando nessa questão de eu preciso sair daqui e eu preciso ir lá próximo da Carol para tentar conseguir fazer com que a humanidade volte a ser como era antes, né?
E ele vai ter que ter, obviamente, ter contato com a consciência coletiva. A gente até agora não sabe se ele nunca teve. Se ele nunca teve. Teoricamente, ele ficou naquele armazém preso, né, o tempo inteiro. Teoricamente. Não se tem nada ao contrário disso. Então, a gente tem que ver ele aparecendo no episódio 6. Também para que a questão da mensagem toda da quebra da gravação já tenha uma importância mais, que mova a narrativa para frente também, e que esse personagem também tenha uma função mais ágil dentro da trama. Tá? Tem essa questão também. A questão também, cara, do Manous e as frequências do rádio que ele estava lá procurando. A gente começa a série também com essa questão. Essa é uma outra questão que para mim vai ter vital importância para o Manous dentro da trama também, tá? E, seja o que for que esteja escondido sobre a lona, a revelação provavelmente servirá menos como um final do que como uma recalibração. Não a solução para o enigma de como reverter a união, mas sim uma nova compreensão do que a união realmente é. O que ela custa e o que é necessário para se manter. E aqui é um ponto que acho que essa matéria acerta demais, cara. Essa frase final, tá? O que estiver embaixo da lona não vai servir como um final, uma resposta. Vai servir como uma recalibração. Não vai ser a solução para o enigma de como reverter a união, algo que a Carol está realmente procurando nesse momento da série, mas sim uma nova compreensão do que a união realmente é e o que ela custa e o que é necessário para ela se manter. E aqui, para mim, está um ponto que faz total sentido com o que eu espero que o Vince Gilligan realmente vá dentro desse restante que a gente tem. Episódio 6, 7, 8 e 9, mais 4 horas de Pluribus ainda nesta primeira temporada. Acredito que ele vai muito por esse caminho aqui. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham, novamente, como ideia principal, o que cada um está pensando realmente, do que a Carol viu ali sobre a lona e implicações. Eu quero saber de implicações, o que vocês acham que vai acontecer a partir de agora com essa tal descoberta que a Carol teve. Não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.